Gente boa de Deus. É uma pergunta hoje da Ana Paula, com a qual eu começo o Caio Responde. E é sobre trauma religioso. Ana Paula diz: cresci na igreja ouvindo sobre o inferno e o arrebatamento, que é aquela abdução de crentes, supostamente só de crentes. Hoje sou ateu, eu suponho que ela queira dizer ateia, convicta, racionalmente, mas emocionalmente continuo com medo de ir para o inferno. Como exorcizar esse Deus monstro que tatuaram no meu subconsciente? Ana Paula, a primeira coisa é que crescer realmente num ambiente como esse, eu suponho que a sua igreja tenha sido uma igreja de natureza pentecostal, ultra escatologista, com muita pregação de pavor sobre a volta de Jesus. E se Jesus voltar e você estiver no cinema, você não vai ser arrebatada, levada com os santos para os céus. Se Jesus voltar e você estiver no Rock on the Mountain, você vai ficar, porque você está no lugar errado e não na igreja, ou em casa, ou de joelho, ou lendo a Bíblia. Tudo isso que é doutrinação de uma perversidade horrorosa. Isso é uma das piores lavagens cerebrais que se pode fazer com uma pessoa. E como você disse, está desde pequenininha ali, cresceu ouvindo aquilo. Até no flanelógrafo antigo que usavam para ensinar as crianças na escola dominical, era tudo assim. Aí eles tiravam todos os crentes da flanela. Quando Jesus voltar, os crentes saem. Aí fica aquele monte de gente que estava pulando carnaval, ou indo ao cinema, ou isso e aquilo. É um negócio dantesco, horroroso, feio, apavorante. E você imagine a força impregnante de uma doutrinação dessa natureza, como ela tem o poder realmente de tatuar angústias, medos e pânicos na alma, nas manifestações mais latentes do nosso ser inconsciente, aquela angústia que eu vejo um monte de gente que sai da igreja, dessas igrejas ruins. Eu não estou estimulando ninguém a sair de congregação boa. Existem ainda umas poucas, porém boas congregações, embora a maioria não preste e faça mal à saúde, sobretudo à saúde mental, causando grandes transtornos mentais em muita gente. Não é à toa que a maioria dos que estão em clínicas psiquiátricas são oriundos de igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais ultra escatologistas que ficam falando da volta de Jesus de dia e de noite, tocando terror no pessoal, tudo é profecia se cumprindo para todo lado. Não tem cabecinha que suporte. Então, de um lado, esse contexto que eu acabei de superficialmente descrever explica não só o que está acontecendo com você, mas saiba, Ana Paula, o que acontece com milhões de pessoas na Terra que sofrem de igreja, sofrem de escatologia, sofrem da volta de Jesus como pânico, como medo, como abandono, sofrem de síndrome do joio. Ou seja, provavelmente, se Jesus voltar e eu estiver no lugar errado, ele vai me deixar e só vai levar os que estejam no lugar certo. É uma fé tão pueril, é uma religião tão tosca, tão da idade da pedra, tão geográfica, tão localizada, tão exteriorizada, tão nada do coração, do ser, do íntimo, da verdade existencial da pessoa. É tudo para o lado de fora, da cara para fora. É tudo dos fariseus, que é só aparência, para lá e para cá, que a pessoa, sendo educada nesse processo muitos anos, ela deixa essa congregação perversa, adoecedora, mas isso não sai de dentro dela. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Não é fácil sair disso. Tem que ter uma consciência a mais, que é o que você não tem. Sabe quem nos salva disso? Justamente aquilo em relação ao que
você hoje se confessa racionalmente ateia. Quem me salva do falso Deus é o Deus verdadeiro, minha filha. Quem me salva do falso Jesus é o Jesus verdadeiro, minha filhinha. Quem me salva do falso Cristo é o Cristo verdadeiro, minha filha. Quem me salva das falsas doutrinas é o Evangelho puro e simples de Jesus. Mas vocês, na maioria das vezes, até por terem sido treinados no fanatismo radical, são seres, como diz minha mulher, ou calça de veludo ou bunda de fora. O cara está lá. É só igreja, 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 Jesus vai voltar, aquele pânico. Ai, meu Deus, esse filme acima de 18 eu não vou ver. Só vejo filme para criança, mas nem da Disney eu posso ver, porque tem mensagem subliminar. Não posso ouvir música da Xuxa, porque tocado ao contrário, pode sair o nome Satanás. Não posso ouvir rock, não posso ouvir nada. Tudo é do diabo. O novo bonequinho que lançaram, que caiu na moda, é do diabo, tudo é do diabo, tudo é do diabo. Meu Deus, eu não conheço nenhum sistema no planeta Terra que seja mais capaz de produzir transtorno mental nas pessoas do que uma igreja pentecostal, neopentecostal, uma seita evangélica, um grupo dessa natureza. Adoece mesmo, não tem bom, não tem cabeça que continue ali equilibrada se o indivíduo se entregar a esses ambientes. Fora o que vem de preconceito, de supremacismos, de superioridades e de todas as coisas nojentas e abomináveis que entram no coração de um indivíduo que se entrega a essa pocilga religiosa que a maioria a ela se entregou. Pois bem, desculpem as palavras fortes, mas as brandas não servem para descrever coisa tão horrenda quanto eu estou falando. A segunda coisa que eu queria dizer a você é que você disse, hoje sou ateia, eu estou supondo que Ana Paula é você, portanto não é ateu, ateia convicta racionalmente. Isso já é uma contradição de termos do ponto de vista filosófico, porque filosoficamente ninguém consegue ser ateu racionalmente. Racionalmente eu não consigo nem explicar a minha existência no universo, deixando Deus fora da equação. Eu não consigo nem explicar esse universozinho aqui do James Webb, esse universozinho aqui do Hubble, esse universozinho das sondas que vão entrando no frio, desse universo em expansão. Não consigo explicar. Os nossos melhores cientistas com os melhores equipamentos, gastando bilhões ou até trilhões, para ver se conseguem chegar a uma equação, não chegam. Eles têm a presunção de dizer, não, agora nós vamos chegar na partícula de Deus. Chegam lá e é só uma partícula, não tem nada de Deus. E o problema se transfere para algo mais profundo, para algo mais metafísico, para algo para além do racional. Então, você não consegue explicar nem a sua existência aqui no planeta, você não consegue racionalmente explicar para ninguém, nem para você mesma. Então, usar essa expressão, me tornei ateia, convicta e racional. Convicta pode até ser, porque qualquer estupidez pode virar convicção. Especialmente quando a gente sofreu um trauma de alguma coisa, você pode optar por uma convicção que seja o oposto daquilo que traumatizou você, mas vai ser algo dogmático, é uma convicção dogmática, é um ateísmo dogmático. Todo ateísmo, preste atenção, é dogmático. O cara foge da religião dizendo que vai ser ateu e cai num dogmatismo ateu. Na religião da não religião, no Deus do não Deus, mas que é também um abraçamento de fé, de convicção de fé, porque não é racional, minha filha. Einstein sabia que ninguém conseguiria chegar a essa equação com racionalidade. Deus não é equacionável. Qualquer pessoa que tem um pouco mais de inteligência, sabedoria, percepção, conhecimento filosófico, metafísico ou intuitivo, sabe que em Deus param as convicções de natureza racional.
As convicções racionais cabem no laboratório, cabem na equação matemática, física, cabem no laboratório de mecânica quântica, cabem lá no CERN, análise de partículas aceleradas no acelerador de partículas, cabem nos elementos da repetitividade empírica, que é até onde a ciência trabalha. Agora, Deus, você pode deixar o acelerador de partículas rodando 1 trilhão de anos, ele não vai chegar a nenhuma conclusão ou resultado sobre Deus, porque Deus está fora disso tudo. Deus não existe, Ana Paula. Deus é. O Deus que existe é esse Deusinho aqui, do qual você está fugindo, da religião. É um Deus que já nasceu morto em mim. Eu nunca criei nesse Deus, nunca tive diminuição de cérebro para poder admitir esse Deus. Deus já me fez para além desse Deus. Desde criança que eu olhava para os céus, eu sabia que Deus era maior do que aquilo que diziam lá na igreja da minha mãe, na igreja presbiteriana, ou na igreja católica, dos meus avós paternos, ou em qualquer lugar. Eu cresci sabendo que Deus era a mais. E que Deus, logo depois, estava para além do descritível, do que pudesse ser objeto de qualquer racionalidade. Deus é absurdo, Ana Paula. Ridiculamente absurdo. Como é absurdo você dizer que é convictamente ateia? Como é que você pode ser convicta de uma coisa que não se pode provar e nem desprovar? Faz parte de uma dimensão tautológica, onde você não pode chegar a uma conclusão de negação nem a uma conclusão de positividade afirmativa. Deus é a própria tautologia suprema, está para além da possibilidade da explicação. Então, o máximo que você pode dizer, eu fiz opção por me tornar anti-religiosa, anti-Deus, anti-cristã, anti-dogma, anti-doutrina, para ver se eu salvava a minha mente de todos os transtornos que foram causados em mim na religião. Até aí você pode ir. Agora, quando você quer sarar isso, dizendo que se tornou racionalmente ateia, isso é irracional. Não existe racionalidade ateia, nem existe racionalidade teísta. Você tem evidências assim, é tanta glória, é tantos trilhões, são tantos trilhões e quaquilhões e zilhões de fenômenos entrelaçados e de comunicação, que quanto mais a gente cresce em conhecimento, que até a inteligência artificial, com todo o potencial que ela possa ser desenvolvida, se a gente conseguisse botar toda a energia do planeta alimentando um fenômeno de energia de inteligência artificial, a conclusão é: Deus não é comprovável. Deus não é demonstrável. Deus é apenas uma probabilidade imensamente absurda, na quantidade enorme de evidências que de outra natureza não haveria chance matemática de que o acaso realizasse isso tudo. Até aí você pode ir em favor de Deus. Agora, o ateu que diz que ficou ateu, em geral, ele esquece a natureza, esquece essa manifestação de quaquilhões de fenômenos entrelaçados, todos corroborando uma inteligência total por trás da fenomenologia toda. E aí o que é que eles apelam? Apelam para onde estava Deus quando caiu uma bomba na cabeça de uma criança em Gaza? Onde estava Deus? Antigamente eram os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Agora os judeus estão agindo de maneira sionisticamente tão cretina, demoníaca e nazista que eles, até o Holocausto deles próprios, eles estão conseguindo fazer com que a gente esqueça diante dos genocídios que eles estão praticando e da arrogância com a qual eles estão se manifestando. Então, onde estava Deus quando a minha prima de 15 anos morreu de câncer? Onde estava Deus? Aí eles ficam apelando para essas besteiras. Onde estava Deus quando a torre de Siloé caiu e matou 18? Jesus estava lá e disse, Deus estava onde sempre está. Dá câncer em mim, eu posso morrer com dor, pode acontecer o que tiver que acontecer comigo, isso não tem nada a ver com Deus. Foi uma artéria que entupiu, foi comida errada que eu comi, foi um acidente que eu sofri. Tudo, a fenomenologia cósmica
não é objeto de um intervencionismo de games. A maioria quer um Deus que fique jogando game aqui. Era melhor vocês até esquecerem a Bíblia e adotarem o universo holográfico, onde deve ter alguém por trás jogando o gamezinho. Agora joga uma bomba lá para ver como é que eles reagem aqui e ali. Mas, na verdade, conforme o Deus verdadeiro é, tudo isso que você colocou aqui, na primeira parte é verdade, o condicionamento, a lavagem cerebral é poderosa. Agora, a segunda parte faz parte da tua doença, que é ter se tornado, supostamente, ateia convicta, racionalmente. Não é racional. É dogmaticamente eu assumi que eu sou ateia. Para me livrar da religião, eu me tornei ateia. Mas aí é a mesma doença, brigando uma contra a outra. Na outra lá, você ganhou convicções horrorosas para a sua vida, por causa da lavagem cerebral, que quase adoeceu você ou adoeceu você. Está presente aí na sua alma. Aí, para se curar disso, você decreta: Deus não existe. Isso agora é uma convicção racional. Mas se eu bater 10 minutos de papo com você, você vai se sentir estúpida. Porque eu vou te fazer uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas, você vai ver que não tem um pingo de racionalidade no que você chamou de convicção racional sobre a inexistência de Deus. Nem você, nem filósofo nenhum, nem especialista nenhum, nem gênio nenhum se pode ouvi-lo com seriedade se o cara vier e disser: a mesma frase que você disse, me tornei convictamente ateu por causa da minha racionalidade. Não, foi a tua pouca racionalidade, foi o teu pouco conhecimento, foi a tua pouca sensibilidade, a tua pouca intuição e os traumas de religião, ou de dor, ou de guerra, ou da maldade humana no planeta. Porque se você esquecer a presença humana no planeta e você pensar só na harmonia da criação, da natureza e dos fenômenos cósmicos, você entra em estado de perplexidade, como Kant dizia. Ele só tinha conhecido ateus fora do campo de batalha, ou fora do leito de morte, porque na guerra e no campo de batalha todo mundo faz sua fezinha. E também ele diz: eu nunca conheci de fato um ateu em estado de contemplação de um céu estrelado. No máximo o cara diz com a boca que não crê em Deus, mas ele não pode evitar uma perplexidade adorativa diante daquela coisa assombrosa sobre a cabeça dele, que está longe de ser Deus. É só uma criaçãozinha, dentre muitos cosmos e universos e dimensões que transcendem tudo isso. Então Deus está para além de toda compreensão, de toda explicação, de toda equação, de toda e qualquer prova de existência. Isso é o mínimo que a sua inteligência tem que concluir. Agora, concluindo de fato o que você falou, eu digo e repito, como já disse antes, a gente não fica curado de doença de igreja com ateísmos autodeterminados dogmaticamente, pela angústia de dizer aquilo lá me mata de sofrimento, então eu vou esquecer. Eu vou tirar isso da cabeça. Agora eu sou ateu, racional. Aí fica aqui. E continua assombrado com aquilo lá, porque isso aqui não vai limpar aquilo lá. O que limpa aquilo lá é você conhecer Jesus mesmo, saber como ele é. Aí você chega e diz: meu Deus, como é que eu servi a um Cristo diabólico, a um Jesus Belzebu, a uma religião que fala de Deus e pratica o ódio, a mentira, a vaidade, o engano, a hipocrisia. Aí você enxergando quem Jesus é e admitindo a sublimidade desse Deus que está para além de todas as explicações, porém é real. Tudo brota. Olha, eu sou cercado de Deus para todos os lados. Isso aqui, a planta não é Deus, mas a planta é em Deus. A aguinha que você ouve o barulhinho escorrendo aqui atrás de mim não é Deus, mas ela é em Deus. Essa pedra aqui não é Deus, esse cristal, mas ele é em Deus. Deus não é tudo que existe. Tudo que existe, existe e é em Deus, mas Deus não é as coisas que nele são. Ele transcende tudo que nele é. Aí você se aproxima de Deus em Cristo.
Como Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Se eu quero saber como Deus é, eu olho para Jesus. Não para o Jesus da catequese, da pregação do pregador, tudo isso aí joga no lixo. Vai para o Novo Testamento, vai para Mateus, Marcos, Lucas, João, leia. Leia como ele ama pecadores, como ele abraça prostitutas, como ele acolhe os marginais, como ele toca nos desprezados, nos desprezíveis, nos que provocavam nojo nos demais, como ele não faz acepção de pessoas, como a graça dele se estende na direção de todo aquele que queira e até abraça todo aquele que não quer também, porque não quer porque ficou traumatizada como você. Você está pensando que o Deus verdadeiro não entende você? Se eu que sou essa coisinha, porcariazinha aqui, te entendo. Te entendo do avesso, minha filha. Imagina o Eterno. Sabe tudo sobre a Ana Paula, a dor da Ana Paula, a angústia da Ana Paula. Era igual o meu amigo Betinho, que foi uma das figuras públicas mais importantes dos anos 80 e 90 aqui no Brasil, em atividades sociais. Fomos próximos, fomos amigos, fizemos inúmeras coisas juntas, com muito carinho e amor. Ele se dizia ateu. Até um dia que eu disse para ele o que eu estou te dizendo aqui. Eu chegava no escritório dele, ou ele no meu, aí ele sempre puxava assunto de ateísmo e de Deus. E eu não dizia nada, eu só sorria para ele, tinha aqueles olhos verdes lindos, ele magrinho, sofria de AIDS, porque pegou numa transfusão de sangue, porque ele era hemofílico, ele e os irmãos, e aí pegou AIDS, acabou morrendo da AIDS. Naquele tempo não tinha todo o recurso que a gente tem hoje em dia. E faleceu. Ah, pena. Mas houve um dia em que ele sentou no meu escritório, ou eu no dele, não me lembro, e aí ele puxou na mesma hora o assunto do ateísmo. Eu falei, Betinho, a minha convicção é de que você, cara, é um crente traumatizado. Quem foi que te fez mal? Aí ele falou, eu fui criado num colégio católico no interior de Minas. E era cada padre canalha, safado, que gostava de bundinha de criança, que eu vou te dizer, e eles mandavam a gente ajoelhar para orar, eu já ajoelhava com a mão no rabo, com medo que chegasse um bicho daquele com batina atrás de mim, e ainda botava um Cristo na minha frente de batina. Eu digo, tem viado da minha frente e viado atrás de mim. Então eu não quero saber desse Deus. Fui para um analista durante anos, cheguei a uma conclusão com o analista que eu precisava esquecer de Deus para poder não ficar doido. E aí eu me tornei ateu. Falei, nem tanto, né? Porque eu é que sou o crente. Eu é que prego o evangelho, eu é que creio, eu é que falo de Jesus e não fico puxando esse assunto com você. Nunca puxei esse assunto com você, mas você puxa esse assunto comigo o tempo todo, me mostrando que você se tornou apenas ateu de dogma, ateu de trauma, ateu de antítese, sem síntese. Mas a maior prova que você não fez uma síntese disso até hoje é que você senta na frente de uma pessoa que para você é sincera e representa o que possa haver de sincero em relação a Deus e puxa logo esse assunto. Então esse é um assunto totalmente não resolvido dentro de você, meu amorzão. Não está resolvido, Betinho. E dali para frente tivemos conversas tão produtivas que ele pediu que quando ele partisse eu fizesse parte de quem iria sepultá-lo. Aí fomos eu e o Frei Beto, que era amigo político dele. Eu era um amigo mais de natureza espiritual. E fizemos o funeral dele com todo carinho e amor, porque ele partiu daqui, no mínimo, com soluções que começaram a pacificá-lo na alma e no íntimo e no ser. Pelo menos foi aquilo que ficou claro para mim. Então, deixa eu te dizer, a resposta é essa. Você não vai ficar curada disso com a negação disso. Aceite que tudo isso que te traumatizou é verdade. E é pior ainda, você é do jardim da infância dessa canalice. Eu, meu Deus, já trabalhei no esgoto de Londres do século XVI, da religião, no meio da porcaria, dos dejetos mais podres da terra, ali. E, não ficou nada em mim. Por quê? Porque eu estava habitado pela verdade de Jesus.
Eu não tive que tentar ficar ateu para me salvar de qualquer coisa, porque eu já entrei nisso sabendo quem era Jesus de verdade. Então eu aconselho você a entrar aqui no YouTube e fazer o meu curso de Mateus, que está disponível aí, do capítulo 1 até o 28. São 3 anos de exposição minha falando sobre Mateus, 1 hora por dia no mínimo, 1 hora por dia, na sequência, explicando quem é Jesus. Olha, não tem ninguém que entre ali e não fique apaixonado. Agora, tem gente que está correndo muito, é ansiosa demais, não tem pressa demais. Se você não fizer um milagre que conte tudo isso para ela em segundos instagramianos, ela não aproveita nada. É para gente que está com sede, com fome, que quer verdade de Deus, aí vá fazer Mateus comigo. Eu duvido que você suporte a fascinação que Jesus vai provocar no seu coração, no seu e de qualquer um. Tá bom, minha querida Ana Paula?